1 Coríntios. Então, é o capítulo 15, nos versículos, aliás, o capítulo 16, nos versículos 1 a 24. Eu vou ler e depois a gente vai voltar examinando verso a verso. Combinado? Vamos lá? Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o, para que se não façam coletas quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Mas se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, pois tenho de passar pela Macedônia. E talvez demore convosco algum tempo, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis para onde quer que eu for. Porque não quero ver-vos desta vez apenas de passagem, antes espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Ora, se Timóteo for, vede que esteja sem temor entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois espero a ele com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos, mas ele de modo algum quis ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. Agora vos rogo, irmãos, pois sabeis que a família de Estéfanes é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Regozijo-me com a vinda de Estéfanos, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Porque recriaram o meu espírito, assim como o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúda-vos efetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Esta saudação é de meu próprio punho, Paulo. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Assim Paulo encerra a sua carta, a sua epístola. Nestes tempos de e-mail, WhatsApp, a gente quase que esqueceu o que é uma carta. Aquela cartinha com várias folhas, que a gente lia, relia, até desbotar o papel. Mas aqui nós temos uma carta, uma epístola, enviada pelo apóstolo à igreja de Corinto, que finalmente chega ao fim e começa tocando em uma questão prática, que era a oferta para os crentes de Jerusalém, versículos 1 a 4. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que se não façam coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém.
mas se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Paulo estava fazendo uma campanha para os necessitados. Era uma campanha que ele fazia em todas as igrejas, porque o pessoal de Jerusalém passava dificuldade. Provavelmente a perseguição movida pelos judeus na cidade de Jerusalém havia levado ao empobrecimento dos crentes. E por isso os cristãos espalhados pelo Império Romano estavam em uma situação financeira melhor. Paulo então tinha esse cuidado de mobilizar todas as igrejas que ele havia fundado para que levantassem uma oferta a fim de ajudar aquelas pessoas. E aqui nós temos uma informação curiosa. Paulo diz que as pessoas deveriam levar as suas ofertas no primeiro dia da semana. Que dia é o primeiro dia da semana? É o domingo. Então a gente vê que já naquela época os crentes se reuniam no domingo. Aliás, a palavra domingo vem do latim dominos e significa Senhor, o dia do Senhor. Os judeus guardavam o sábado. Esse era o mandamento e essa era a tradição. Mas Cristo ressuscitou no domingo. Então, desde muito cedo, ainda no Novo Testamento, os cristãos passaram a se reunir no domingo. No começo, quando 100% dos cristãos eram judeus, eles iam no sábado na sinagoga e no domingo na igreja. No sábado, eles evangelizavam os judeus. E no domingo eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor e fazer o culto cristão. Com o passar do tempo, mais e mais a igreja se tornou gentílica. Havia mais não-judeus do que judeus. Então aquelas reuniões de sábado foram sendo deixadas. E a gente pode ver este processo em andamento já aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Paulo queria que o povo se organizasse. Olha, quando eu chegar aí na igreja, não vão fazer coletas de última hora. Vocês já vão juntando a oferta. Provavelmente, naqueles tempos, não existia inflação. Porque se fosse hoje juntando as ofertas, quando Paulo chegasse, ia estar valendo menos. Mas naquela época não tinha inflação, então eles já podiam ir juntando aos poucos. E quando Paulo chegasse, a igreja escolheria algumas pessoas para levar a oferta, e Paulo as recomendaria, ou então o próprio Paulo iria com essas pessoas até Jerusalém entregar a oferta. Amados, isso é muito bonito. Nós estamos em campanha de missões nacionais, nós sempre procuramos contribuir para os necessitados. Este amor do povo de Deus, Jesus falou, onde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Eu não posso dizer que o meu coração está na obra de Deus se eu não invisto de forma nenhuma, de maneira alguma. E a gente aprende essa lição ali com Paulo e com os crentes do Novo Testamento, os crentes do primeiro século. Aí Paulo começa a compartilhar alguns planos de viagem, versículos 5 a 9. E a razão pela qual Paulo compartilha estes planos de viagem com os coríntios é que eles faziam parte dos planos de viagem de Paulo. Vamos lá então, do versículo 5 ao versículo 9. Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, pois tenho de passar pela Macedônia. A Macedônia ficava um pouco mais ao norte do que a Grécia. Então Paulo ia sair da Ásia, onde ele estava, subir até a Macedônia e descer até a Grécia, onde ficava Corinto. E talvez demore convosco algum tempo, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis para onde quer que eu for. Pois não quero ver-vos desta vez apenas de passagem, antes espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu,
e há muitos adversários. Paulo então está mandando essa carta para os seus irmãos lá de Corinto e dizendo: olha pessoal, eu espero fazer uma visita a vocês, mas agora eu não posso. Preciso ficar em Éfeso. Éfeso era uma das grandes cidades da Ásia Menor. Você talvez se lembre que no livro de Apocalipse, nós encontramos cartas para as 7 igrejas da Ásia. E a primeira carta é para a igreja de Éfeso. Então Éfeso ficava na Ásia. Corinto ficava na Europa. Paulo estava na Ásia. E Paulo diz: eu preciso ficar aqui mais algum tempo. Vou ficar aqui até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Igreja, me parece que essa é uma regra espiritual. Toda vez que se apresenta para o crente uma porta aberta, grande e eficaz, também se apresentam para o crente adversários. Foi o que o Paulo disse para os irmãos lá de Corinto. Olha, aqui em Éfeso, a igreja está bombando, mas as perseguições estão bombando também. Deus abriu uma porta grande e eficaz, e o inferno está assanhado, os demônios estão por toda parte, e é por isso que eu preciso ficar aqui. Irmãos, que homem notável! Ele disse: há muitos adversários, e é por isso que eu preciso ficar. Talvez uma outra pessoa raciocinasse de outra maneira e dissesse: há muitos adversários, muitas dificuldades, muitas lutas, muitos problemas, eu vou embora. Paulo era o contrário, ele dizia: exatamente porque há muitas dificuldades, problemas, adversários, que eu vou ficar. Se eu posso dar uma palavra para você essa noite da parte de Deus, é essa: não corra da raia. Está difícil? Se está difícil, há uma grande possibilidade de que seja a vontade de Deus. Algumas vezes pessoas me perguntam: pastor, como é que eu sei que eu estou dentro da vontade de Deus? No meu relacionamento, na minha profissão, no meu ministério, como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? E eu respondo: irmão, nem sempre é fácil. Mas tem um sinal. Se está tendo dificuldade, é muito provável que você esteja dentro da vontade de Deus. Porque quando Moisés resolveu fazer a vontade de Deus, encontrou dificuldade. Quando João Batista resolveu fazer a vontade de Deus, encontrou dificuldade. Olha para mim, presta atenção. O diabo não tem nada contra a sua vontade, mas ele tem tudo contra a vontade de Deus. Então, se está difícil, há uma grande chance de que seja a vontade de Deus. Então, firma o seu pé. E seja como Paulo. Persevere. Quem vai desistir primeiro, você ou o diabo? A palavra do Senhor nos diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Teve alguém que fugiu lá de Éfeso, e eu garanto para você que não foi Paulo. Então fique firme, irmão, é assim mesmo. Onde uma porta se abre, o inferno se assanha. É mesmo assim. Vamos em frente? Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Companheiros de ministério. Toda a carta Paulo fala da equipe. Paulo valorizava a equipe, ele era um líder. E como líder ele sabia que não podia fazer nada sozinho. Paulo era ajudado por uma galera, um time. Ele tinha ali os seus irmãos, os seus cooperadores. E ele vai falar sobre isso. Versos 10 a 12. Ora, se Timóteo for, vede que esteja sem temor entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos.
Paulo estava pensando em mandar Timóteo a Corinto, ou levando a carta, ou logo depois da carta. Por que Paulo estava pensando em mandar Timóteo a Corinto? Timóteo era o companheiro de mais confiança que Paulo tinha. Quando Paulo pensava assim, com quem eu posso contar? Lá no alto da lista estava o Timóteo. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Mas Timóteo tinha um problema. Ele era muito novinho. Era um rapaz, um menino, um jovem. Ele tinha um outro problema. Ele era tímido, inseguro, aquela pessoa mais vergonhenta, mas um menino de Deus. E aí, pelo jeito, Paulo estava preocupado. Tanto por conta do jeito do Timóteo, quanto por conta do jeito dos coríntios. Porque a gente sabe, irmãos, que os coríntios não eram fáceis, não é? Se eles enfrentavam o Paulo, imagino que eles iam fazer como Timóteo. Daí a preocupação de Paulo. E ele está dizendo, olha, se eu mandar o Timóteo até aí, vocês cuidem bem dele, tratem bem o Timóteo, para que ele esteja sem temor entre vós. A preocupação ali de um pai com um filho na fé, um filho espiritual. Outra coisa que Paulo vai falar é sobre o Apolo. Quanto ao irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas de modo algum quis ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Apolo tinha um fã-clube lá em Corinto. Os irmãos se lembram, nós estudamos isso lá em 1 Coríntios capítulo 3. A igreja de Corinto era uma igreja dividida. Havia partidos dentro da igreja. Os irmãos diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E Paulo dá um brigueiro naqueles crentes e fala assim, o evangelho está dividido. Coisa triste, é uma igreja dividida, meus irmãos e minhas irmãs. Então o Apolo, que era um homem de Deus, que tinha sido evangelizado ali em Éfeso pelo Áquila e pela Priscila, e que tinha ido até Corinto e pregado poderosamente e ajudado na expansão do evangelho em Corinto, agora estava sendo idolatrado pelos crentes de Corinto. Ele nunca quis isso. Então o que o Apolo fez? Apolo foi embora. E agora nós temos Paulo encontrando com Apolo em Éfeso e dizendo, Apolo, vai lá visitar Corinto. Mas Apolo tinha muita ética. E disse, Paulo, eu não vou porque o povo lá está me idolatrando. E eu não quero ser motivo de divisão na igreja. Bonita também a postura do Apolo. Embora a igreja estivesse dividida, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, o Paulo e o Apolo estavam unidos e achavam tudo isso uma grande bobagem. Então fica aqui um bom exemplo daqueles 2 líderes, aqueles 2 gigantes espirituais que eram Paulo e Apolo. Orientações finais, versículos 13 a 18. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Tem uma missionária que toda vez que vem aqui na igreja fala, seja forte. Aí Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. Olha, a vida cristã requer coragem. Então vigiem, estejam firmes, portem-se corajosamente, sejam fortes. Mas, verso 14, todas as vossas obras sejam feitas em amor. Não adianta ser forte e ser briguento. Então, tudo tem que ser feito com amor. E aí a gente lembra 1 Coríntios 13, que é tão bonito. Agora vos rogo, irmãos, que sabeis, a família de Estéfanas é as primícias da Acaia,
ela tem se dedicado ao ministério dos santos. Provavelmente Estéfanas e a família dele foram os primeiros convertidos de Corinto. Por isso Paulo diz que eles eram as primícias. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Regozijo-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que da vossa parte me faltava. Talvez esses irmãos tenham vindo de Corinto até Éfeso, trazendo não apenas um abraço, mas uma oferta, uma contribuição para Paulo e o seu ministério. Seja como for, Paulo diz, respeitem os líderes da igreja. Ele chega a usar a palavra sujeitai-vos aos tais e a todos aqueles que auxiliam na obra e trabalham. Então, aqueles que estão à frente na igreja têm que ser alvo das nossas orações e da nossa cooperação. Não das nossas críticas, amém? Mas da nossa intercessão e do nosso apoio. Estamos quase terminando, meus irmãos e minhas irmãs. Agora é a parte final. Saudações e despedidas, versos 19 a 24. As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Vou gastar um tempinho aqui para comentar este verso. Como foi que o evangelho começou lá em Corinto? 3 pessoas, Paulo, Áquila e Priscila. Esses 3. Então eles começaram o trabalho. Agora os 3 estavam lá em Éfeso. Então Paulo está dizendo, olha, eu mando um abraço para vocês. O Áquila também manda um abraço para vocês. E a Priscila. Mas aqui ele não a chama de Priscila. Ele a chama de Prisca. Porque esse era o nome dela. Priscila era o apelido. Era o diminutivo. Interessante isso. Eu achava que o nome dela era Priscila e que Prisca era o apelido. É o contrário. O nome dela era Prisca. Priscila era como se fosse Prisquinha, Priscazinha. Então ela tinha esse apelido e eu arrisco dizer que o pessoal conhecia ela pelo apelido, mais do que pelo nome. Aquele casal então estava mandando um abraço e tinha uma igreja que se reunia na casa dele. Aquela ideia do pequeno grupo, da igreja nas casas. Onde Áquila e Priscila iam, eles abriam uma igreja na casa deles, um ponto de pregação do evangelho, da palavra do Senhor. Vamos em frente então, verso 20. Fechamos aquele parêntese. Vamos para o verso 20. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Vocês sabem o que é ósculo, não é? Beijo. Algumas bíblias já trazem uma palavra mais atual. Isso mesmo. Esta saudação é do meu próprio punho, de Paulo. Se você voltar lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, você vai ver que quem escreveu a carta de Coríntios, né, foi o Sóstenes. O Paulo ditava e o Sóstenes escrevia. Ou o Paulo rascunhou e o Sóstenes passou a limpo. Talvez Sóstenes tivesse uma vista melhor do que Paulo, ou uma letra mais bonita do que Paulo. Então os dois fizeram uma parceria. Sóstenes, eu dito e você escreve. Mas agora Paulo faz questão de encerrar com a letra dele, lá no papel, no papiro ou no pergaminho. Então diz, esta saudação é de meu próprio punho, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. E por isso nós cantamos hoje aquela música tão linda, que Alfa e Ômega, Maranata, esse era o desejo de Paulo. A palavra Maranata significa vem Senhor nosso. E a graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Paulo então encerra a sua carta
expressando o desejo de todo cristão, pelo menos de todo cristão sincero. Maranata, que significa vem, Senhor nosso. E assim, meus queridos, nós chegamos ao final da bela carta de Paulo aos Coríntios. Na quarta-feira da semana que vem, nós vamos começar a estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é uma introdução que fala sobre consolo. Por que Paulo começa a segunda carta falando de consolo? Você sabe? Alguém aqui sabe por que Paulo começa a segunda carta falando de consolo? Quarta-feira que vem a gente vai saber. Então, não deixe de vir, não deixe de se conectar com a gente, vai ser bênção. Vamos ficar em pé, meus queridos, e cantar. A gente vai cantar uma música muito bonita que fala: a tua palavra escondi. A gente estudou um livro inteiro da Bíblia, versinho por versinho. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que você aprendeu aqui é para você guardar, amém? É para você praticar, é para você tomar posse, é para você viver. Há um versinho onde o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essa palavra escondi, ela tem esse sentido: guardar para ocasião oportuna. É a mesma palavra usada quando um esquilo escondia a noz que ele ia comer no inverno. O esquilo pegava aquela noz e ele cavava um buraquinho dentro da árvore ou no chão e ele colocava a noz para que no inverno ele tivesse alimento. Essa palavra, escondi, guardar para usar na hora da necessidade. E aí eu não tenho como não pensar em Jesus Cristo, que lá no deserto, quando foi tentado por Satanás, respondeu com 3 versículos. Ele guardou, e quando foi a hora de usar, ele tinha para usar, porque ele tinha guardado. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmão, esconde, guarda, abraça, valoriza, porque uma hora você vai precisar, e nessa hora você vai ser vencedor. Bendita seja a palavra de Deus, bendita seja a palavra de Deus.